Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sou o padre Josileudo Queiroz, lá da Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará. Uma alegria estar aqui com você, partilhando, conversando, neste tempo tão bonito e tão importante da Quaresma, sobre hoje com o tema: deixai-vos reconciliar com Deus. Olha que lindo. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, São Paulo faz esse convite. Queridos irmãos e irmãs, somos embaixadores em nome do Senhor, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos, pois, a vós, deixai-vos reconciliar com Deus. Querido irmão, querida irmã, nós sabemos que a reconciliação, ela é necessária porque nós quase sempre brigamos, discutimos, nos apartamos uns dos outros. É ou não é verdade? Queria que você até pensasse agora. Tem alguém com quem você ultimamente, ou há tempos, está afastado, afastada, até mesmo sem falar, por uma briga, uma confusão, por algo que aconteceu, que fez com que vocês se afastassem? Queria que você refletisse um pouquinho, pensasse nessa pessoa, ou nessas pessoas. E o convite de Deus é: deixai-vos reconciliar com Deus. A gente pensa que somente precisamos pedir perdão a Deus, voltar para Deus, conversar com Deus. Sim, mas não somente. Com os irmãos também. São João tem uma frase que diz assim para nós: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso. O amor é o que nos leva à reconciliação com Deus, mas também com o próximo. Aí no seu trabalho, aí na sua família, aí na sua paróquia, na sua igreja, aí, meu querido aluno, meu querido jovem, meu querido estudante, adolescente, aí na sua escola, na sua sala, com a sua turma, nas redes sociais. Será que a gente precisa se reconciliar também com alguém? Ou com algumas pessoas? Por isso que o convite de Deus, através do apóstolo São Paulo, de reconciliar, de voltar à amizade, é sim primeiro com Deus, mas também com os irmãos. Às vezes uma pequena, besteira, um pequeno conflito, ou um grande até, muitas vezes, também depende, nos afastam, nos distanciam. E às vezes pessoas que eram tão próximas, tão ligadas, pessoas que eram tão amigas, pessoas que eram família, ou que são família, pessoas que são da igreja, pessoas que são do nosso trabalho, pessoas que são do nosso convívio social, eram tão próximas. E por causa de algum desentendimento ou algo mais sério, se afastaram, brigaram. Hoje, nem se falam mais, não conseguem nem se olhar, por política. Ah, mas isso não acontece não, só lá em Fortaleza. Aí na tua cidade isso não acontece não. Aí na tua igreja isso não acontece não, Gente brigar por política. Pessoas amigas, pessoas companheiras, de repente deixam de falar. E quando a gente se distancia, cria uma barreira, aí o inimigo aproveita. O inimigo aproveita para semear mais ainda a raiva, a intriga, o ódio. Você vai matando aquela pessoa no teu coração, matando aquela pessoa na tua vida. Você vai excluindo ela de tudo. Aquela pessoa que antes era tão próxima a você.
Aquela pessoa que você tem até uma história linda, positiva, ou de amizade, ou familiar, ou profissional, ou pastoral. Você se afasta. Porque você não deixa ser trabalhada aqui dentro. As barreiras vão aumentando, o muro vai crescendo. E se alguém chega e diz assim, olha fulano, olha fulana, aquela pessoa lá continua falando mal de você, continua te criticando, aí que você vai inchando, né? Igual um bolo, vai inchando, e o que é pior, chega um momento que estoura. Já não estava falando mais com a pessoa, já estava chateada, com raiva da pessoa. E aí, aumentou mais ainda, porque alguém veio te falar, ou você mesmo descobriu, que aquela pessoa continua ali, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente permite isso? Porque a gente não aprendeu o que é se deixar reconciliar. Nenhuma pessoa que buscou ou se aproximou de Jesus de maneira sincera e humilde, ficou sem uma palavra, um gesto, uma atitude de Jesus. A não ser aqueles, não é? Ditos de fariseus, doutores da lei, que não queriam papo com Jesus, só queriam mesmo afrontar, perseguir e condenar Jesus. Esses não permitiram ser reconciliados com Deus. Não sejamos assim. Não precisamos ser assim. A gente precisa trabalhar em nós o verbo reconciliar. Precisamos trabalhar na nossa vida as relações. Se o irmão errou contra ti, te prejudicou, ele está mostrando mais sobre ele do que você. Ele está precisando mais de você agora do que você imaginava. Ele está se mostrando quem ele é para você. E, por acaso, se ele permitir, você alcançou o coração dele ou dela para ir trabalhando junto com ele, com ela, essa mudança. Porque quando alguém faz mal a alguém, eu escutei outro dia uma palestra de uma professora, professora de teologia, que ela falava exatamente isso. Quando alguém faz mal a alguém, uma outra pessoa, essa pessoa que fez o mal está mostrando quem ela é, como ela age. Parece não ser algo positivo, mas é, porque ela está dizendo, eu sou assim. Mas ela, ao mesmo tempo, dizia aquela professora, ela abriu para você o coração dela. Para você dizer, olha, criatura, tu mesmo sendo assim, eu quero poder contigo ser diferente. Se você quiser. Agora, se mesmo assim a pessoa não se deixa trabalhar ou reconciliar-se, aí realmente fica difícil. Aí você parte para outra ação, para outra atividade que é a oração por ela. Mas todo mundo é possível se deixar ajudar. Basta querer. Basta admitir que precisa de ajuda. Então, se reconciliar com Deus, a convite do apóstolo São Paulo, em Cristo, é isso. É permitir deixar-se trabalhar por Deus aqui dentro. A maneira de sentir, de pensar, de falar, de agir em relação às pessoas. Por isso que, na Quaresma, o verbo reconciliar
é tão forte. Porque é com Deus, mas é também com o próximo. O próximo que realmente está perto, mas o próximo que pode estar longe. Alguém que você nem mais viu. E você nunca mais se encontrou. Mas que você guarda aqui dentro, por ele, por ela, uma mágoa. Outro dia, numa conversa, uma pessoa partilhou comigo algo do tipo: padre, eu não consigo perdoar facilmente. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade muito grande, mas ao mesmo tempo eu quero, mas não consigo. O que é que eu faço? Eu disse assim: você já está fazendo. Você quer. Então, quando a gente quer perdoar ou pedir perdão, se reconciliar, já é o primeiro passo. O segundo, Deus vai fazendo. Deus vai agindo. Mas eu preciso querer. E se eu não quero, pede a Deus o querer, pelo menos. Santo Agostinho diz isso. O querer fazer a vontade de Deus já é a graça de Deus agindo na nossa vida. Então peça: Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu quero me reconciliar. Senhor, eu quero ir ao encontro daquela pessoa que me prejudicou tanto ou que eu prejudiquei. Então, já querer é graça de Deus. E o efetivar o querer, ou seja, o perdoar de fato, também é graça de Deus. Mas Deus, eu estava lendo no avião, quando vinha para cá, um livro do Papa João Paulo II, que eu recomendo para você que é casal, já casado, ou namorado que pensa em casar, se chama Amor e Responsabilidade. É um livro do Papa João Paulo II, muito bom, muito bacana. E o Papa diz uma coisa muito forte para nós, sobre a reconciliação. Ele diz assim: se eu não quero, se eu não desejo, se eu não busco me reconciliar, aí ele falava, né, com o meu cônjuge, mas você pode aplicar a qualquer pessoa, eu nunca vou me reconciliar. Olha que forte. Porque a gente acha que tudo é Deus, né? É Deus que faz, é Deus que dá. É verdade. Mas Deus, Ele respeita a nossa liberdade. É isso que o Papa está dizendo. Se eu não quero, se eu não desejo, se eu não busco, se eu estou com meu coração duro, fechado, eu não vou conseguir. Porque a primeira atitude da busca pela reconciliação é o eu querer. Eu quero. Eu estou dizendo para mim mesmo. Como aquela senhora dizia para mim: padre, eu quero, mas não consigo com tanta facilidade perdoar. E eu dizia para ela: minha filha, você está no caminho certo. Porque o querer já é a porta aberta. Os próximos passos vão sendo dados lentamente, mas vão sendo dados. Porque você já abriu a porta. E aí vem a pergunta. De novo, eu estou precisando de me reconciliar com alguém? Estou precisando me reconciliar com Deus? Estou precisando me reconciliar com a minha família? Você que está brigado com sua família? Você que saiu até de casa? Você que está brigado no seu matrimônio? Você que abandonou os seus filhos por briga com seu marido ou com sua esposa? Se abra a reconciliação. Você aí no seu trabalho, você aí na sua igreja, na sua pastoral, no seu movimento, você na vida social, precisa se reconciliar com alguém? Vá lá, aproveite. Aproveite esse tempo de graça para se permitir reconciliar. Queira, meu irmão, queira, minha irmã. A gente precisa disso. E é uma virtude. É algo surpreendente a reconciliação. Ela é muito mais forte do que aquela briga. Ela é muito mais radical
do que aquele momento ruim, difícil que você teve com alguém, ou alguém teve com você. Porque a reconciliação, ela mexe com toda a tua estrutura emocional, espiritual, pessoal. E ela faz e gera em ti uma libertação. Quando você consegue perdoar pela primeira vez, quando você consegue pedir perdão também, você se liberta. Mas quando não, você fica preso, você fica presa. Parece que tem uma carga muito pesada nas tuas costas, nos teus ombros. Mas o perdão, você pode trocar o termo reconciliação, é sinônimo. O perdão, o perdoar, o pedir perdão é libertador. Por que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Porque Jesus não podia se deixar prender por nenhum sentimento de ódio, de raiva. E o que era que estavam fazendo com ele? Tirando-lhe a vida, tiraram-lhe a dignidade, tiraram-lhe tudo. Só não tiraram Nossa Senhora, porque ela estava ali de pé. Pensa na mulher forte. Mas mesmo assim, quiseram tirar tudo dele, tiraram. Mas não tiraram de Jesus a capacidade de perdoar, de amar, de levar aquelas pessoas perdoadas à reflexão. Por que que ele, que está sofrendo tanto, por que que ele, que está sendo morto, assassinado, quis perdoar? Isso mexe com quem faz o mal. Não há, pelo amor de Deus, nenhum ser humano neste mundo tão insensível à força do amor que gera o perdão e a reconciliação. Não há. A pessoa, ela pode até não aceitar, mas ela não pode negar. Não tem como. Por isso que o convite a reconciliar-se com Deus, ele passa pela mediação de Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem nos reconcilia com o Pai. E Ele nos reconcilia entregando a sua vida. Jesus não precisava entregar a vida dele, mas Ele quis. Por quê? Porque era a radicalidade do amor. Não há prova maior de amor do que dar vida pelos seus amigos. E Jesus faz isso. E Jesus é tão surpreendente que ali mesmo na cruz, ainda crucificado, antes de morrer, tem um dos outros que está com ele, o ladrão, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ali leva aquele homem à reconciliação com o Pai, dizendo-lhe: hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. É libertador. Aquele homem ali morreu liberto de toda a prisão, de todo o ódio, de toda a raiva, de toda intriga, de toda separação, de todo o mal, por um gesto de humildade que ele teve. Reconciliação é humildade. Não dá para você se reconciliar com ninguém se você não for humilde. Você está sendo humilde? Você se considera ou pratica a humildade? Se considera uma pessoa humilde? A ponto de perceber que você machucou alguém, que você tratou mal alguém, ou com palavra, ou com atitude, que você precisa chegar lá e pedir perdão, e você que foi machucado, você que foi ferido, você que sofreu mal, ter a capacidade de dizer: eu te perdoo? É um convite. É um convite, é um chamado. Deixai-vos. Veja que não é uma obrigação. Você tem que deixar. Não. Deixai-vos. Ou seja, permiti-vos. É um convite a reconciliar-se com Deus e com os outros. Com os outros e com Deus.
eu preciso. Eu tenho sempre que ficar atento para não ser uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, senão a gente vai deixando que o mal cresça na vida da gente. Precisa se confessar, pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Vá deixando Deus trabalhar, a graça de Deus trabalhar na sua vida. Lembra que a quaresma é rasgar o coração? Lembra que a quaresma é um convite a olhar para dentro de si? Pois vai permitindo. Vai permitindo que o teu coração seja realmente um coração de carne, não um coração de pedra. Claro que a gente sabe que as maldades que a gente sofre ou pode sofrer são difíceis, pelo amor de Deus, claro. Eu não sou nenhum ingênuo, mas eu acredito, firmemente, eu falo isso de coração sincero para vocês. A força do perdão e do amor é muito mais forte, é muito mais radical. Então, meu querido, minha querida, o convite para nós é: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com o irmão e com a irmã. Pratiquemos a humildade que a quaresma nos oferece e nos ajuda, e vamos lá, viver pedindo a Deus humildemente a graça de pedir perdão e de perdoar. Amém? Deus vos abençoe, Deus vos alcance e até breve, se Deus quiser.